Bom dia, hoje são 18 de setembro de 2020, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para a Cefaz, Secretaria da Fazenda, no Rio de Janeiro. Cargo Fiscal de Rendas. Esse concurso ocorreu em 2009 e o órgão que elaborou as questões foi a FGV, Fundação Getúlio Vargas. Veja a questão aí. Temos assim, veja bem a oração. Não se sabe, por exemplo, quem inventou a palavra excluídos para designar pobres. Vou ler aí novamente o período. Não se sabe, por exemplo, quem inventou a palavra excluídos para designar pobres. Fecha aspas aí. Temos uma oração aí em destaque, não é? Quem inventou a palavra excluídos? Está em negrito, em destaque. Continua a questão. De acordo com a descrição sintática tradicional, a oração destacada deve ser analisada como, e aí vem as alternativas, A, B, C, D, E. Veja aí, a oração destacada. A oração destacada é a que está aí, quem inventou a palavra excluídos. Então veja o que a questão quer. Ela quer que você encontre a única alternativa que traga uma informação correta sobre a função sintática dessa oração aí. Quem inventou a palavra excluídos? Qual é a função sintática aí dessa oração, hein? Oração porque está com o verbo aí, né? O verbo inventar, inventou. Então, é uma oração. Essa oração aí, quem inventou a palavra excluídos, ela exerce que função sintática, hein? Será que ela é o sujeito da oração principal? Será que ela é o adjunto adverbial? Será que ela é o objeto direto da oração principal? Ou será que é o objeto indireto da oração principal? É isso que a questão quer que vocês digam. Então, apenas uma alternativa aí traz uma informação correta sobre essa oração aí em destaque. Quem inventou a palavra excluídos? Então veja por completo novamente as orações. Não se sabe, por exemplo, quem inventou a palavra excluídos para designar pobres. Então escolha aí a única alternativa que traga uma informação correta sobre essa oração aí em destaque. Depois eu volto.
Muito bem, gente, então vamos resolver a questão aí. Bom, esse assunto aqui é sobre orações subordinadas. Quem vem aí estudando sobre isso, não vê, assim, na pura acepção da palavra, não vê nada assim estranho. Mas para quem não vem mais estudando sobre isso, acha um pouco estranho. Mas vamos lá, é assim, veja o período aí. Não se sabe, por exemplo, quem inventou a palavra excluídos para designar pobres. Veja que nós temos aí períodos compostos. Períodos compostos porque são períodos com mais de uma oração. Quando há apenas uma oração, a gente chama de período simples. Quando há mais de uma oração, aí período composto, não é? Período composto. Porque, no mínimo, duas orações, no mínimo. E aí nós temos, ó, a primeira oração, não se sabe, por exemplo, primeira oração. A segunda aí, quem inventou a palavra excluídos? Quem inventou a palavra excluídos? Então veja bem, não se sabe, por exemplo, primeira oração, oração principal. E essa oração aí, não se sabe, por exemplo, quem inventou a palavra excluídos? Quem inventou a palavra excluídos? Que oração é essa? Ela desempenha que função diante da oração principal? A oração principal é, não se sabe, por exemplo. Procure aí o sujeito na oração principal. Não se sabe, por exemplo. Quem é o sujeito aí? Não se sabe, por exemplo. Quem é o sujeito aí na oração principal? Você vê facilmente que não há sujeito aí, não é? Não se sabe, por exemplo. Não há sujeito aí na oração principal. Sabe por quê? Porque o sujeito está aí em forma de oração. O sujeito é quem inventou a palavra excluídos. Quem inventou a palavra excluídos é uma oração que funciona como sujeito dessa oração aí principal. Oração principal, não se sabe, por exemplo. E aí, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Subjetiva porque desempenha a função de um sujeito. Quem inventou a palavra excluídos? É porque está em forma de oração. Então você tem aí a oração quem inventou a palavra excluídos. É uma oração que tem a função sintática de sujeito da oração principal. É porque está em forma de oração. Eu poderia não transformar isso aqui, essa oração, quem inventou a palavra excluídos, que está em forma de oração, eu poderia muito bem transformar essa oração em uma não oração, com um sujeito aparecendo. Veja, eu diria assim, não se sabe, por exemplo, quem é o inventor, quem é não, desculpe-me, vamos colocar aqui tirando o verbo. Não se sabe, por exemplo, o inventor da palavra excluídos. Viu aí? O inventor da palavra excluídos é o sujeito. Não se sabe, por exemplo, o inventor da palavra excluídos. O inventor da palavra excluídos é o sujeito. Não há verbo aí. Agora eu transformei em verbo aqui. Não se sabe quem inventou, ou quem é o inventor, ou quem inventou a palavra excluídos. Então você vê que essa oração, quem inventou a palavra excluídos, é uma oração subordinada substantiva subjetiva, que exerce a função de sujeito em relação ao verbo da oração, em relação à oração principal. Em relação à oração principal. Não se sabe, por exemplo. E esse não se sabe aí, não se sabe, sabe-se, sabe-se, temos o verbo aí, né, na voz passiva sintética, não é? Com a partícula aí, a passivadora, o se. É a mesma coisa de vende-se casa, não é? Vende-se casa. O se, partícula passivadora. O sujeito está aí, casa. Casa é vendida. Vende-se casa, casa é vendida. Vendem-se casas, casas são vendidas. Então o sujeito está aí, casas, ou casa. Da mesma forma que não se sabe quem inventou a palavra excluídos é o sujeito da oração aí, não se sabe. É o sujeito.
Então vamos procurar a alternativa que traga essa informação. A alternativa A está dizendo que a oração "quem inventou a palavra excluídos" é objeto direto indeterminado do verbo saber, que é impessoal. Nada disso. Quem inventou a palavra excluídos aí não é uma oração subordinada que exerce a função de objeto direto, principalmente objeto direto indeterminado. Isso é uma loucura. Errado. A alternativa B diz assim, que a oração "quem inventou a palavra excluídos" desempenha a função de sujeito oracional do verbo saber, que está na voz passiva sintética. Se sabe, sabe-se. Aí está corretíssima. Alternativa B de bola. A oração "quem inventou a palavra excluídos", ela desempenha a função de sujeito oracional. Por quê? Porque vem em forma de oração. Sujeito em forma de uma oração, e não apenas em forma de um substantivo. Então, sujeito oracional do verbo saber, que está aí na primeira oração, não se sabe, que está na voz passiva sintética, se sabe, não se sabe, sabe-se, não se sabe. O se aí, partícula passivadora. E o sujeito da oração principal aí, não se sabe, por exemplo, é toda a oração "quem inventou a palavra excluídos". Então, a alternativa B está correta. A alternativa C diz que a oração acima, em destaque, "quem inventou a palavra excluídos", é uma adjunta adverbial de finalidade, nada a ver. A alternativa D de dado diz que é sujeito indeterminado do verbo inventar. Horrível, errado. A alternativa E diz que é complemento nominal em forma de oração, oracional, da expressão "por exemplo", pior ainda. Então, a única alternativa correta aí é a letra B de bola, porque nos dois períodos aqui não se sabe, por exemplo, quem inventou a palavra excluídos. A oração principal aí, o sujeito dela, é toda a oração "quem inventou a palavra excluídos". Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Subjetiva porque desempenha a função de sujeito da oração principal. Entendeu? Mais um vídeo e muito obrigado.